Olá pessoal, vamos trabalhar agora a parte prática daquilo de tudo que nós vimos da parte de árvores, modelos de árvores e ensembles. E, como é de praxe, a gente vai utilizar o Google Colab. Então aqui nesse Google Colab que eu compartilhei com vocês, eu começo com as minhas importações das bibliotecas que a gente sempre usa, NumPy, Pandas e Matplotlib. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai trabalhar vai ser o conjunto de dados, ou seja, o dataset que a gente vai trabalhar com árvores, vai ser o conjunto íris. O que é íris? Íris ele é uma espécie de planta, ok? E ele é um problema de classificação. Então nós vamos primeiro trabalhar com árvores de decisão voltadas para esse problema de classificação. Vamos lá. Então, a planta íris, elas têm essas florezinhas aqui. Então, nós temos três espécies: a íris versicolor, a íris setosa e a íris virgínica. Bom, para cada vocês podem ver que as flores delas são ligeiramente diferentes, né? E aí, para cada uma dessas flores, é tirada algumas medidas aqui. Então, você tem a largura e o comprimento sepal disso aqui e a largura e o comprimento petal das pétalas e das cepas, ok? Então, com esses quatro indicadores, a largura e o comprimento sepal e a largura e o comprimento petal, nós vamos tentar distinguir qual que é a espécie da íris. Então, eu estou baixando aqui o dataset diretamente desse endereço na internet, ok? E estou pegando só esses 5 campos: o comprimento sepal, a largura sepal, o comprimento petal, a largura petal e a classe. Então vou carregar aqui na memória. Ele vai carregar, estão aqui os dados. Vocês vão ver que o comprimento sepal, largura sepal, comprimento petal, largura petal são valores numéricos, ok? E a classe ela é um texto, falando qual das três espécies da íris nós estamos lidando. Então, para ver qual que é a dificuldade desse problema, eu vou fazer uma visualização dos dados aqui. Então, eu vou criar um subplot, né, no Matplotlib com duas linhas e duas colunas. E essa figura vai ter 10 por 5. Então, olha só. Então, aqui eu vou ter um array, né? Eu vou ter uma matriz, na verdade, de eixos desse AX aqui. Então, o primeiro valor aqui é a linha e o segundo valor é a coluna. Então, quando eu pego esse eixo aqui, que vai ser a linha 0, coluna 0, primeira linha, primeira coluna, eu vou colocar o gráfico do comprimento sepal pela largura. Então, vou pegar só a sépala, se eu não me engano, acho que é assim que se fala, e analisar o relacionamento do comprimento com a largura. Aí eu faço um filtro aqui, separo só os dados da classe íris setosa e vou plotar eles aqui, ó. Aí eu filtrei o data frame, certo? Pela classe, vai retornar só os dados da íris setosa. E aqui embaixo no gráfico do tipo scatter, eu vou plotar o comprimento sepal, os valores do comprimento sepal associados aos valores da largura sepal. E aí eu vou plotar ele de azul. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou criar um novo data frame filtrando só pelo íris versicolor. Vou fazer o mesmo plot com a cor vermelha. Depois eu vou filtrar pela íris virgínica. Vou plotar só que em verde. E assim eu vou fazer um outro gráfico do mesmo jeito, só que aqui, ó, primeira linha, segunda coluna. De larguras, comprimento sepal pela largura petal. Então, o que eu vou fazer? Para cada linha e coluna, eu vou comparando
os valores de cada um dos atributos para a gente entender. Então, executando esse gráfico aqui, olha aqui que bacana. Vocês vão ver aqui, comprimento cepal pela largura cepal. Vocês vão ver aqui, lembrando que o azul é a íris setosa, o vermelho é a íris versicolor e o verde é a íris virgínica. Então vocês vão ver que a íris setosa, ela é muito bem separada para todas as variáveis, para todas as combinações de variáveis. Vocês vão ver que ela está bem separada do resto das outras variáveis, das outras medidas, das outras espécies, perdão. Em todas as combinações de variável, a íris setosa está bem separada. Mas a íris versicolor e a íris virgínica, vocês vão ver que os valores delas estão um pouco misturados aqui. Tá vendo? Particularmente quando a gente olha o comprimento e a largura cepal, eles estão bastante misturados. Aqui no comprimento cepal pela largura petal, eles estão bem juntinhos e um pouquinho misturados aqui. A mesma coisa aqui. Então, vocês vão ver que um algoritmo do tipo regressão linear, ele não consegue lidar com esse tipo de problema. Então, nós vamos voltar lá nas primeiras aulas que a gente falou da separação entre as classes, né? Que a gente chama de superfície de decisão, né? A superfície de decisão entre essas classes, ela não é muito clara, ela não é bem dividida, ela é toda misturada. Então, alguns algoritmos, como por exemplo regressão logística, eles vão ter uma certa dificuldade para separar essas duas classes, porque elas não são nem linearmente separáveis e não simples. A superfície de separação, de decisão, ela é muito complicada para ser aprendida por alguns modelos mais simples. E é por isto que as árvores de decisão são tão eficientes. Por quê? Porque as árvores de decisão podem pegar esse espaço aqui e subdividir de forma que fique mais eficiente e mais genérico. Então, elas conseguem pegar esse espaço aqui, dividir, e tudo que é daqui para cá é da espécie íris setosa. Aqui eles vão pegar a maior parte aqui, colocar, subdividir o espaço, pegar o espaço aqui onde tem mais da outra, tá vendo? Eles vão literalmente separando esses espaços aqui para maximizar o poder de classificação. Então, bora lá. Depois que eu plotei esses gráficos, que eu entendi esse dataset, vou passar aqui para o pré-processamento de dados. Eu não vou nem realizar esse pré-processamento aqui, não. Eu só vou separar a matriz das variáveis explicativas, eu vou colocar no X, né? Então, eu vou fazer um filtro aqui no meu DataFrame, pegando o comprimento petal, largura petal, comprimento cepal, largura cepal, e vou fazer o DataFrame só com esses valores. E vou colocar num DataFrame separado só os valores da variável alvo, ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar com nossa matriz de decisão. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, gente, ó, já está faltando uma importação aqui. Antes de chegar aqui, eu não executei esse código. Eu expliquei o código, mas não executei. Executei aqui agora. Agora nós temos o X e o Y. Bom, beleza. Agora, nós vamos fazer a separação dos conjuntos de treino e de teste, ok? Então, nós estamos utilizando a biblioteca sklearn, que é a biblioteca scikit-learn, ok? É importante a gente esclarecer que a biblioteca scikit-learn, ela é uma das bibliotecas mais importantes para a ciência de dados e para a inteligência computacional no Python. Praticamente todos os algoritmos que a gente vai lidar aqui durante a disciplina, eles têm alguma implementação dentro da scikit-learn. Então, quando vocês estiverem lidando num problema no dia a dia, um problema de inteligência computacional, é interessante vocês até procurarem se já existe uma implementação padrão na scikit-learn. Por quê? Porque ela já é uma biblioteca otimizada, já testada, conhecida
pela indústria e na academia e muito respeitado. Vamos lá. Então, voltando aqui, eu vou chamar o módulo Model Selection dentro do sklearn, que é a biblioteca scikit-learn, ok? E aqui dentro de Model Select eu vou chamar o Train Test Split. O Train Test Split ele serve para separar os conjuntos de treino e de teste. Tá vendo aqui, ó? Ele cria ele vai me retornar o meu X de treino, o meu X de teste, o meu Y de treino e o meu Y de teste. Eu passo o X e o Y e ele vai já deixar separadinho para mim. Eu só quero falar, eu só tenho que informar aqui qual que é o tamanho do conjunto de teste, que nesse caso aqui eu estou colocando 0,3 ou 30% do database total, dos dados totais. Então, separei aqui o meu conjunto de dados e teste, tanto para as variáveis descritivas quanto para a variável alvo. Então, bom, beleza. Agora, pessoal, nós vamos chamar aqui o módulo tree do scikit-learn. O que é o módulo tree? O módulo tree, ele contém todos os modelos de árvores. E aí, gente, é importante especificar que tem vários modelos de árvores. Os dois principais são o Decision Tree, né? Tree Classifier, Decision Tree Classifier e Decision Tree Regression. Então, você tem árvores de decisão para problemas de árvores, modelos de árvores para problemas de decisão e modelos de árvores para problemas de regressão, ok? Nós vamos utilizar aqui o modelo para decisão, que é Decision Tree Classifier. É interessante, pessoal, a gente conhecer a interface e todas as opções que tem dentro desta classe. Então a gente pode chamar o help aqui e passar o tree.decisionTreeClassifier e ele vai mostrar o help com todos os métodos que tem nessa classe, com todos os parâmetros, tá aqui, todos os parâmetros que tem. Olha aqui. Por exemplo, a gente pode utilizar o critério Gini ou o critério de entropia. Lá, lembra que o critério de entropia foi aquele que eu expliquei na aula teórica. E, inclusive, na aula teórica eu também falei que existiam outros critérios além da entropia, como Gini, variância conjunta, etc. Outro. Scikit-learn implementa só os critérios Gini e entropia. E, por padrão, ele é o Gini. O Gini é utilizado. Então, ele tem vários parâmetros aqui. Por exemplo, Max Depth. Max Depth é a altura máxima da árvore. Qual que é a altura ou profundidade máxima da árvore? Você tem também aqui o número máximo de nós folhas. Max Leaf Nodes está aqui. Max Leaf Nodes é o número máximo de nós folhas. Então, aqui, gente, ele tem muitas opções e é até complicado a gente parar para explicar todas elas. Então, eu recomendo que vocês, posteriormente, parem, dêem uma lida e uma estudada nas principais características de todas as árvores. Vamos treinar nossa árvore de decisão aqui. Então, aqui eu chamei o scikit-learn, importo o módulo tree, e eu vou criar o objeto da árvore de decisão, que aí eu vou chamar aqui CLF, né? Aqui é o meu método inferência. O meu método de inferência, né? Desculpa, o meu método de indução. Isso aqui é o método de treinamento. Indução. O método de indução é Decision Tree. Eu estou utilizando o critério de entropia Max Depth 3, ou seja, maior profundidade são 3. Ele só vai ter 3 níveis, ok? E aqui eu vou chamar o meu método de indução e chamar o fit. Então, o fit ele vai executar um algoritmo que é parecido com aquele D3. Se eu não me engano, por padrão, como eu falei, o ID3 ele é o método de indução mais simples, mais antigo, mas ele é ótimo para a gente ter uma visão geral de como que as árvores de decisão são criadas. Mas o scikit-learn deve implementar um algoritmo mais novo. Se não me falha a memória, é o J48. Então, beleza. Uma vez que eu executei aqui, ele vai treinar um modelo,
ok? Vai treinar o meu modelo, os meus parâmetros, utilizando o meu conjunto de treino, que é o meu x-treino e o meu y-treino. Vou executar rapidamente, até porque a base de dados não é muito grande. Ele já treinou o meu modelo e agora eu quero visualizar o modelo. Olha só, eu vou criar aqui um subplot, né, uma janela de visualização com uma linha e uma coluna, e eu consigo especificar o tamanho, 10 por 10. O módulo tree, ele tem o método plot tree, onde eu informo o meu modelo, né? Vou filled, se ele vai ser colorido. Impurity é a medida que a gente utiliza no Gini. A gente não está utilizando o Gini aqui, então eu tirei false. E aqui eu tenho que passar a lista das colunas dos atributos descritivos em filter names e a lista das classes, né, em class names. Né? Eu chamei o x, né, com ponto columns, tem a lista das colunas, e o x, y class, ponto unique, né, que aí vai ser todas as classes que tem lá no y. E aí o AX aqui eu estou passando esse gráfico. E aí ele vai desenhar nessa janela que eu criei aqui. Por fim, ele manda mostrar a minha árvore de decisão. Então, olha só que interessante. Então, a árvore de decisão que foi criada em cima desta base de dados aqui, ok? Dessa base de dados aqui. Uma coisa que eu não mostrei aqui, mas que vale a pena, é mostrar qual que é o tamanho, né? Len df.index. Vamos ver quantos registros tem. Tem 150 registros. Então ele conseguiu reduzir todos esses 150 registros, na verdade não todos, ele reduziu 70% desses 150. Ele reduziu todos aqueles dados nesta árvore de decisão aqui. E ele fala que o principal atributo descritivo é o comprimento petal. E aqui ele faz uma divisão, ó. Aqui, o que está à esquerda é menor do que 2.35 e o que está à direita é maior do que 2.35, ok? E aí tem principal classe aqui é o Iris virgínica, né? E aí ele vai, depois disso, ele vai fazendo as divisões aqui, ok? Para cada um dos valores até chegar na classe final aqui embaixo, que são as classificações. Mas tem classificações aqui também. Isso aqui é um nó folha, tá vendo? Isso aqui é uma classificação. Então, passou disso aqui, eu sei que é íris setosa. Passou para o lado de cá, ou vai ser íris versicolo ou íris virgínica. Então, tudo que é roxo aqui é íris virgínica e as verdes são a íris versicolo. Ok? Então, esta é a cadeia de decisões que a natureza toma, né, na hora que essas plantas são geradas. Que aí o DNA, o código genético dela, dá essas características. Mas por trás da natureza, de toda a complexidade da natureza, por trás de toda aquela complexidade da natureza, o processo gerador de dados toma aquelas decisões. Entendeu? É assim que a natureza vai ramificando, vai especializando aquelas espécies. Agora, veja que interessante. Você conseguir partir de um conjunto de dados brutos e extrair conhecimento. O que é muito interessante, porque este modelo de árvores, mais do que ser utilizado como um modelo de inferência, ele é um modelo que ele nos ensina. A gente consegue aprender com ele, aprender o conhecimento que está ali naqueles dados. Então, você partiu de dados e gerou um modelo de conhecimento. Isso é muito bacana. Então, continuando, agora que a gente já visualizou o nosso modelo, a gente vai testar esse modelo. Então, eu tenho aqui, primeiro eu vou testar aqui a curva de aprendizado, para ver o tanto que vocês devem ter percebido, antes de mostrar essa curva de aprendizado aqui do Scikit-learn, ela é ligeiramente diferente daquilo que eu mostrei na aula teórica, nas aulas teóricas. E eu vou dizer o porquê. O algoritmo de treinamento do J4.8, tanto quanto o D3, ele é um algoritmo recursivo. E ele é um algoritmo basicamente determinístico, ok? Então você pode variar ele e
fazer variações nele de tamanho do conjunto de treinamento e de outros parâmetros para achar qual que é o tamanho do conjunto de treinamento ou de outros parâmetros que melhor faz o conjunto de treino generalizar com o conjunto de validação. Lembrando que o conjunto de validação ele não foi visto durante o treinamento. Então, se ele consegue fazer isso, nesse caso aqui a gente não está fazendo CAFOLD, perdão, a gente está fazendo só a validação cruzada. O conjunto de treino ele não foi visto durante, o conjunto de teste não foi visto durante o treino. Então eu tenho que achar um tamanho aqui, uma combinação de parâmetros que seja capaz de prover a melhor generalização com os dados que não foram vistos ainda. E é isso que o nosso gráfico aqui está mostrando. Então, olha só, aqui eu tenho, dentro do mesmo pacote Model Selection, o mesmo pacote aqui que eu utilizei para fazer a separação dos conjuntos de treino e de teste. Esse daqui, ó, Model Selection. Então, nesse Scikit-learn Model Selection, eu tenho uma função chamada Learning Curve. A Learning Curve, ela vai testar o meu modelo, aliás, desculpa, o meu método de indução. Deixa eu só copiar aqui o meu método de indução, certo? Utilizando os meus dados para vários tamanhos diferentes de treino. Aqui eu começo com 10 instâncias e vou até 130 instâncias. E aí ele vai repartir em 5 folds, ok? E aí ele vai me retornar os tamanhos que não me interessam, mas ele vai retornar os scores de treinamento e os scores de validação, certo? Aqui eu vou plotar, vou criar uma figura, né, com uma linha, uma coluna de 10 por 5. Vou plotar primeiro vou plotar os valores de teste e os scores de validação. Então vou executar isso aqui. Olha só que interessante, você vai ver que o score de teste, que é a linha azul, ele começa perfeito, beleza? Ele é aqui com até 10 instâncias, ele consegue prever tudo que está no conjunto de treino, mas ele só consegue prever 30% daquilo que está no conjunto de validação. Então, à medida que eu vou aumentando o tamanho da minha amostra, até chegar aqui mais ou menos em 50, o poder de generalização do modelo ele vai aumentando, ó, porque o poder de classificação para o conjunto de validação vai aumentando, e embora eu perca um pouquinho da minha precisão aqui no conjunto de teste, eu perdi, ele desceu de 100% aqui para alguma coisa. Só que eu perdi aqui no teste e ganhei a generalização no conjunto de validação, no conjunto de teste. Tá vendo aqui? No conjunto de aqui tá errado, gente. Perdão, essa linha azul aqui é o conjunto de treino. Deixa eu corrigir isso aqui. Treino e o de baixo de teste. Bom, fica mais fácil. Teste. Isso, agora vai ficar certinho. Ótimo. Então eu perdi a acurácia no meu conjunto de treino. Ele começou a errar algumas coisinhas de treino. Por quê? Porque tem a variação normal, aleatória. Mas tudo que eu deixei de acertar aqui, eu ganhei com os dados que não foram vistos antes. Então, eu ganhei em generalização. Ok? Então, agora eu vou pegar todos os meus dados de teste, né, o meu X inteiro de teste, e vou gerar a matriz de confusão. Lá no pacote Matrix da Scikit-learn, eu vou importar a Confusion Matrix. Então, a matriz de confusão, eu vou passar todos os valores de teste, né, do meu conjunto de teste para o modelo. Vou chamar a função predict, que ele vai... Esses aqui são os dados descritivos, ele vai tentar estimar, né, ele vai prever o y, vai gerar o y previsto para esse x. E aí eu vou pegar os valores reais, que é meu y teste, e comparar com os previstos. Isso aqui ele vai dizer, olha só, para cada uma das classes. Ele acertou todas da íris setosa. Ele acertou todas, se eu não me engano, a segunda é a íris virgínica, né? A segunda aqui é a íris virgínica. Íris versicolor. Acertou todas da íris versicolor. Só a íris virgínica que ele confundiu com a íris versicolor 1.
Então, esse aqui tem uma acurácia muito boa. Eu posso chamar para verificar a acurácia, no mesmo módulo Metrics da Scikit-Learn, eu posso chamar a função Accuracy Score, que vai me dar uma porcentagem de acerto aí. Ele acertou 97%, uma acurácia bem legal para aquele conjunto. Eu poderia, pessoal, voltar aqui agora e testar uns outros parâmetros. Por exemplo, eu testei aqui a minha árvore com, onde é que está? Decision Tree com maior profundidade igual a 3. E se eu colocar que a maior profundidade é igual a 2, eu vou reduzir a maior profundidade da árvore. Vai gerar outro modelo diferente. Ó, tá vendo? Meu modelo está mais conciso, mas certamente ele não vai ter a mesma precisão. Vamos testar aqui na matriz de confusão. Até que não ficou tão ruim não, viu? Ele manteve os mesmos 97. Não, 91. Ah, tá, desculpa aqui, ele errou um pouquinho. Ele perdeu 6% de precisão. Eu diminuí muito o tamanho do meu modelo. Diminui muito. Ele tinha 3 níveis, agora ele só tem, partindo daqui da raiz, né? Da raiz até os nós folha, ele só tem 2 níveis. Então, eu reduzi bastante. Mas até que a perda de de acurácia em relação ao tamanho do modelo, até que, na minha humilde opinião, foi pequena. Mas, de qualquer forma, como meu banco de dados não é grande, eu vou voltar para a maior profundidade igual a 3. Executei de novo, beleza, tá aqui, 1, 2, 3, perfeito. Voltar para minha matriz de confusão lá, isso, e os meus 97% de acurácia, maravilha. Agora, pessoal, eu vou aproveitar isso aqui para comparar a minha árvore de decisão com outros modelos que a gente já tinha visto. Por exemplo, aqui dentro do módulo o Neighbors da Scikit-Learn, eu tenho K-Neighbors Classifiers, que é o K-vizinhos mais próximos voltado para problemas de classificação. Eu crio aqui o meu KNN, né? Vou escolher aqui 3 vizinhos. Vou mandar ele criar um modelo, treinando aqui com o meu X de treino e o meu Y de treino. Vou gerar as predições e vou achar a acurácia. Vamos gerar aqui. Ele também, o K vizinhos mais próximos, conseguiu ter uma acurácia de 97. Vou fazer a mesma coisa com Naive Bayes. Ó, Naives _Bayes dentro da Scikit-Learn. Importo Gaussian Naive Bayes, que é uma versão um pouco mais aprimorada do Naive Bayes. A mesma coisa, crio meu Naive Bayes, treino meu modelo com os valores de treino de teste, faço as predições, né, utilizando os valores de teste e calculo a acurácia. Vá lá, o Naive Bayes, ele conseguiu acertar 100%, ou seja, essa versão do Naive Bayes aqui, ela é mais acurada do que o K-vizinhos mais próximos e do que a própria árvore de decisão. Bem legal. Por fim, eu também posso utilizar um modelo de regressão logística, por exemplo, Linear Model, que é regressão logística, é um modelo linear, né? Dentro do pacote Linear Model da Scikit-Learn, eu importo o Logistic Regression. Então, tem aqui o meu modelo de regressão, mando treinar, faço as previsões e calculo a acurácia. E o modelo de regressão linear, ele empatou com a árvore de decisão. Beleza? Também não vou ficar aqui correndo muito para não me delongar demais na aula. Depois vocês assistam com calma e executem, variem os parâmetros, peguem bancos de dados diferentes, testem árvores de decisões para outros problemas, explorem, ok? Codifiquem, testem. Agora nós vamos ver os métodos de ensemble e, em particular, as random forests. Eu tinha falado que os métodos de ensemble, a principal característica deles é que eles têm uma capacidade melhor de lidar com dados que têm uma maior dimensionalidade. Dimensionalidade é o quê? Número de atributos. Que aí ele pode pegar, se você pega uma árvore de decisão,
ela vai ficar, ela funciona bem até, sei lá, 20 atributos. Depois disso, a árvore vai ficar extremamente grande, ela perde desempenho, ela começa a overfitar, ou se você limitar a altura e a largura da árvore, ela começa a underfitar, né? Ela começa a fazer subajuste, porque ela não vai conseguir aprender todos os padrões, porque são muitos atributos, ok? Os métodos de ensemble, particularmente as random trees, elas têm essa característica. Elas podem lidar com dados de altíssima dimensionalidade, centenas ou até milhares de atributos e milhões de instâncias, ok? Então, para trabalhar com esse problema, a gente pode, por que não, trabalhar com imagens. É por isso que eu escolhi o dataset do Digits. O Digits dataset, ele está dentro do próprio Scikit-learn, você pode chamar aqui datasets. Inclusive, aqui dentro de datasets tem muitos bancos de dados bons para teste, inclusive o próprio Iris está aqui dentro do Scikit-learn também. Ele tem uma função chamada loadDigits, que carrega uma base de imagem de dígitos escritos à mão. Aqui eu estou fazendo um código pequeno, são 5 linhas com 2 colunas, né? 5 linhas com 2 colunas, e aí de 10 por 5, né? Altura 10, largura 5. E eu vou colocar todas as imagens aqui. Quando eu chamo o matplotlib.gray, ele só vai, tudo que eu plotar daqui para frente vai ser em tons de cinza, ok? Então eu vou fazer um for aqui de 0 até 5, o outro que é para as linhas, né? Um for aqui de 0 até 2, que é para as colunas. E eu vou pegar, vou pegar as imagens lá. Peguei aqui a soma da linha com a coluna mesmo, meio que quase que aleatoriamente, para mostrar uma amostra, né, das imagens. E aqui para vocês verem. Então, todas as imagens desse dataset tem 8 pixels, 8 por 8 pixels. Ou seja, cada pixel, para mim, ele é uma variável. Ele é um atributo. Ou seja, cada imagem dessa tem 64 atributos. Então, vocês vão ver aqui, ó, 64 pixels, aqui tem um 0, aqui tem um 1. Isso aqui eu acho que é um 2. Olha, se está difícil para mim, que sou um ser humano, reconhecer o dígito, imagina para o computador. Acho que isso aqui é um 2. Isso aqui é um 3, um 4, isso aqui é um 3, um 4, um 5. E aí a gente pode variar aqui, por exemplo, para poder gerar dígitos diferentes. Deixa eu carregar eles aqui na memória. 0, 2, 4, isso aqui parece que é um 6, 8, 9, 7, 5, enfim. Então, esse daqui, gente, quando eu chamo o matShow aqui, que eu estou chamando o eixo, a linha, a coluna, e estou chamando a função matShow. matShow, ele plota uma matriz, ok? E aí, dentro de images aqui, se eu pegar um image desse aqui e mostrar para vocês, vou fazer isso aqui agora. Cadê mais code? Lá embaixo. Se eu pegar aqui, ó, digits, que é a minha base de dados. Digits são os meus dados. Ponto images. Vou pegar a primeira aqui, que é um 0. Você vai ver que ele é uma matriz de zeros e uns. Não, desculpa, de zeros e uns não. É uma matriz de números entre 0 e 256. Então, essa matriz aqui, ela vira esta imagem. Cada pixel, cada ponto, cada valor da matriz aqui é um pixel. E aí vocês vão ver que eles têm 8 colunas por 8 linhas. Mas aí, quando eu transformo isso aí na forma que a gente já está habituado a trabalhar, né? Que lá que eu vou transformar cada pixel desse aqui em um atributo. Então, eu posso chamar aqui digits.data 0.
Tá aí. Então tá aqui minhas 64 variáveis, que são isso aqui é a mesma coisa. Aqui tem 64 posições, mas num vetor só. E aí eu posso pegar lá, por exemplo, e olhar qual que é o rótulo que está associado com isso aqui. Digits.label target. Target 0. Na posição 0, qual que é o número que está desenhado ali? É o 0. Tá, vou pegar um outro número aqui, vou pegar lá, sei lá, o 200. Só pra gente... Lembrando que nesse dataset aqui só tem números de 0 a 9, ok? Então tá aqui, tem um número diferente aqui. 200. Eu nem sei qual dígito que é. Nós vamos descobrir agora. É 1. Ok? Lá na posição, a duocentésima imagem é 1. Então, beleza. Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vou separar aqui o x e o y, né? O x são aquele digits.data, que são esses daqui, ou os formatos, todos os pixels numa linha só, os 64 pixels numa linha só. E o target, que me diz qual que é o número que eu estou escolhendo, que aqui vai ser alguma coisa de 0 até 9, beleza? Vou chamar aquele train test split que eu já expliquei para vocês, 30% de treino, 70% de teste. Ele vai separar aqui os conjuntos para mim. Vou executar. Maravilha! Como é que eu chamo a random forest? Eu vou chamar dentro do método, dentro do pacote ensemble da scikit-learn, eu vou chamar o random forest classifier, que é o meu classificador. Então eu vou criar aqui a minha random forest e vou mandar treinar com os conjuntos de treino. Gente, não tem visualização das florestas, ok? Porque aí o modelo de florestas, ele pode ser absurdamente grande com inúmeros modelos internos. Aliás, vale até a pena lembrar de que você pode utilizar o help para ver todas as opções daquele modelo lá. Então eu posso vir aqui, não, isso aqui é mais para frente. Antes de mostrar aquilo ali, eu vou chamar o help para random forest classifier, para ver todas as opções que tem aqui. E são muitas opções. Vou subir aqui. São muitas opções. Número de estimadores, eu poderia falar quantas árvores que vai ter dentro da minha floresta, dentro do ensemble. Profundidade máxima de cada uma das árvores, largura máxima, lá na frente tem a largura máxima, max leaf nodes, que vai ser a largura máxima de cada árvore. Então eu posso controlar todos esses parâmetros aqui. Assim como eu falei da outra vez, eu deixo para vocês fazer esses experimentos, ok? Já treinei o meu modelo. Então olha só que legal. Eu vou chegar a um valor qualquer aqui. Vou pegar aqui do meu X de teste, né? Por que eu estou chamando reshape aqui? Lembrando que o meu X lá, agora, não é mais a imagem, é só aquele que tem a linha com 64 valores. E quando eu chamo ele reshape aqui, eu estou remodelando ele para virar uma matriz de 8 linhas com 8 colunas. Então ele vai pegar aqueles valores, aqueles 64 valores lá e voltar para o formato de imagem. Vou pegar a imagem 10 aqui. Não, vou pegar a imagem 55. Peguei bem aleatório aqui. Eu quero ver qual que é a imagem. Aqui eu estou pegando o conjunto de teste. Eu não sei qual que é a classe. Estou pegando aleatoriamente aqui um índice dentro do conjunto de teste. E mandando imprimir esse valor. A mesma coisa, eu vou passar esse mesmo vetor aqui de teste para o meu modelo, para ver se ele consegue prever qual que é o número que está lá. Vamos fazer um teste? O número é 0. Aqui, eu mandei imprimir, o que ele imprimiu foi isso aqui. Isso aqui é um 0. E o que é que o meu modelo previu, que eu plotei aqui? Um 0. Vamos pegar um outro valor aqui. Queria que vocês tivessem aqui para poder, cada um de vocês, chutar um número. Vou chutar aqui, 73. Então, aqui o nosso teste agora vai ser o caso de teste que está
dentro do conjunto de teste, que tiver na 73ª posição. Bora lá. Cara, eu sinceramente nem sei que imagem. O algoritmo classificou como 1, e realmente parece 1. Mas se eu, ser humano, olhando para isso aqui, eu sinceramente eu ficaria na dúvida entre 1 e 7. Vamos pegar um outro, sei lá, para não mudar muito aqui, o 43. Ah, nem sei. Isso aqui é um 7? O valor predito era 7. Vamos ver, ó, o previsto, e vou colocar aqui embaixo qual que é o valor real. O valor real está no meu y-teste, na mesma posição, que é a 43. É um 7, ele acertou. Cara, que 7 mais horroroso, puta merda. Mais um último teste, 23. Pô. Esse aqui é um 4, dá para reconhecer, ele reconheceu bem. Então é isso. Agora eu vou pegar todos os valores do meu teste lá e gerar a minha matriz de confusão. Aí você vai ver que o 0, ele está confundindo com, de vez em quando ele confundiu com, se eu não me engano, o 2. O 1, ele está confundindo com... Cara, será que o primeiro é o 0 mesmo? Deixa eu pegar aqui nos labels. Nos labels tem que ver qual que é o primeiro. Mas eu acho que é o 0 mesmo. E aqui está falando que ele tem alguns dígitos que ele confunde com outros pela proximidade. O 7 vai parecer com 4. O 9 de vez em quando vai confundir com o 8 e com o 7, com o 0 e por aí vai. E por fim, vamos ver qual que é a acurácia desse modelo. Bora lá? E previsto. Y previsto. Y-teste. 97,22. Uma boa acurácia do nosso modelo de árvores, de florestas, né, aleatórias, para prever imagens, pequenas imagens de números. A gente poderia, inclusive, fazer isso com algumas outras imagens de maior dimensionalidade, mas eu deixo esse desafio para vocês. Então, pessoal, a gente encerra aqui a parte de inteligência computacional, de métodos supervisionados. Na próxima etapa a gente já vai trabalhar com outro tipo de método que são as heurísticas. Vejo vocês lá, pessoal. Até mais.